Fala rapaziadinha, tudo bem com vocês? Marcelo aqui na área para o segundo vídeo do canal e hoje o assunto tem que ser ele. Ele quem, Marcelo? O leite do Augusto, ou se você preferir, o leite August, que é o período que a Konami definiu como sendo o período do lançamento da famigerada banlist. E aí rapaziada, o que vai acontecer? O que não vai acontecer? Hoje eu vou tentar pensar com a cabeça da empresa. Tá certo? Não é minha lista dos sonhos, não é a melhor lista para o jogo. Eu vou tentar literalmente acertar o que vai acontecer. E eu vou ter que partir de algumas premissas para isso, mas isso a gente vai falando no decorrer do vídeo. Já se inscreve, porra, dá aquele like, comenta, critica, fala onde é que eu posso melhorar, piorar, beleza? Larga ali o comentário, fica à vontade, beleza? Só não xinga ninguém, porque, porra, desrespeito ninguém merece, beleza? Vamos para a lista? Vamos começar? Deixa eu botar aqui na tela. Toma. Pronto. Ruma de cartas que eu acho que pode tomar a lista ou não. E vou tentar explicar uma por uma. Vou tentar não fazer um vídeo muito longo, tá? Galera, minha premissa é: Snake Eye não vai morrer. A Konami não tem o interesse de matar o deck agora. Haja visto que tá chegando a Engine de Azamina, que conversa pra cacete com as cartas de Snake Eye. E o Snake Eye já é um deck forte, já é o deck mais forte. Então, matar o deck, assassinar por completo o arquetipo, velho, tipo, não tem porquê, na minha humilde opinião, tá? Mas Marcelo, vai continuar jogando como joga? Não. Não. E eu vou informar para os senhores o que eu acho que a Konami vai fazer, que inclusive é um dos movimentos mais inteligentes a se fazer, tá? Vamos lá, vou começar pelo Snake Eyes. Fácil, né? Limitação do melhor starter do deck, show, fácil de entender, é uma carta forte. É uma carta que não é o problema, não é a degeneração, mas é um baita de um starter, você sempre quer ver ele na mão. O Poplar. Todo mundo estava querendo banir o Poplar tem que ser banido, tem que não sei o que. Se banir o Poplar, o deck morre. Não tem o que fazer. Se banir o Poplar, o deck morre. Como eu acho que o deck não vai morrer, eles não vão mexer no Poplar. Tá? Uma limitação seria algo improvável, mas mesmo assim o deck jogaria igual, com o Poplar a menos. Né? E é aqui que está o pulo do gato. Esse é o pulo do gato. O banimento do Snake Eye, que o Jesse Cotton falou sobre isso há um tempo atrás, e essa carta banida ela tira bastante dos prolongamentos de jogada que o Snake Eye costuma ter. A Original, ela deixa de ser follow e passa a ser starter, porque você vai dar Original para quem? Se o efeito do Snake Eye o segundo já foi negado, você não tem acesso a Flamberge. Então esse banimento do Oak ele é um banimento inteligente, porque o deck continua sendo viável com um teto bem menor. E falando no dragãozão de 3.000 de ataque, eu não acho que ele vai ser mexido. Porque, de novo, se banem, o deck perde muito. Ele não fica injogável feito o Poplar, mas assim, fica um deck muito fraco, tá? E limitar ele não faz sentido, porque hoje já usam só um, né? Então eu acho que dos monstros de Snake Eye, o que vai acontecer é mais ou menos isso, tá? Bonfire vai ser a outra porrada de consistência que o deck vai tomar. É uma carta que com o passar do tempo ela inevitavelmente vai a 1, tá? E eu acho que a Konami pode já colocá-la a 1, tá? Pode colocar a Bonfire a 1 e deixar o povo aí ser feliz, né? Ter acesso a uma carta que hoje não está tão mais cara quanto já esteve um dia, mas ainda é uma carta carinha. A Original, lógico que não vai ser mexida, a Azamina está chegando aí, a Konami não é doida, a Konami quer vender, e o campo, pelo amor de Deus, é uma carta chave para o deck, mas é uma carta assim, que está longe de ser o problema do Snake Eye. Por fim, o último hit, e esse é um hit polêmico, que pode de fato não acontecer, é a limitação da Wanted. Por que, Marcelo? Porque já está confirmada o reprint dela na lata, eu acho. Vai ter reprint, não sei se é na lata, tá? Então, assim, a Konami não costuma reprintar carta que toma limitação, mas já aconteceu. E a Wanted ela é melhor do que a Bruxa. Então, se é para limitar uma das duas, eu acho melhor limitar a Wanted. E, salvo engano, a Bruxa também está reprintada, né? Então, assim, é mais um hit de consistência no deck, menos um starter, menos 2 no caso, né? Menos 2 starter, e assim a gente fecha o balão de porradas na Engine do Snake Eye Fiendsmith, né? Que é hoje o melhor deck do formato e que vai continuar sendo o melhor deck do formato, ou, na melhor das hipóteses, um dos melhores decks do formato, porque já eu vou falar de um problema que pouquíssima gente está vendo. É um problema que vai surgir com o lançamento da próxima coleção.
Bruxa nada. Se a Wanted vai tomar, a bruxa fica livre. E agora eu vou falar da Beatriz e da Apollousa, que na minha opinião são as duas cartas que fazem o formato hoje ser desequilibrado. Opinião polêmica, ok? Eu acho que o formato está bem próximo de ficar um formato super saudável. Um formato top, onde o melhor jogador ele é premiado. E algumas cartas impedem disso acontecer. E essas cartas, no Snake Eyes Windsmith, para mim, são a Apollousa e a Beatriz. Tá? Ambas têm que ser banidas e eu acho que a Konami vai banir. A Konami vai banir, até porque a Beatriz no jogo, ela limita o que a Konami pode lançar. Porque qualquer coisa que você manda pro cemitério e tem um efeito absurdo, você não pode fazer, porque o Windsmith está no jogo. Se o Windsmith está no jogo, a Beatriz está no jogo, e aí a coisa acontece com uma facilidade muito grande. E normalmente quem vai fazer isso é o melhor deck do formato. E aí os outros decks, porque usa o Windsmith, né? E aí os outros decks vão ter mais dificuldade ainda de lidar com aquele problema que o melhor deck do formato tá utilizando porque a Konami lançou, tá? Então a Beatriz é uma carta que infelizmente vai sair, os jogadores de Burning Abyss vão ficar tristes, né? Mas é uma carta que não pode existir no jogo com a mecânica de Windsmith junto. E com o estágio que o Yu-Gi-Oh! Tá. Com tanta carta boa quando é enviada para o cemitério. Né? E a Apollousa é a mesma coisa. A Apollousa é aquela carta responsável por você quase quebrar ou de fato não conseguir quebrar o campo do Snake Eyes Windsmith. Sabe aquele negócio do nossa, se eu tivesse mais uma carta, pô, se ele tivesse menos um efeito? Normalmente isso acontece por conta da Apollousa, tá? Você poder negar mais de um efeito de monstro no turno do oponente é muita coisa, velho. Isso quando ela tem 2 contadores, né? Às vezes os caras passam com 3, 4 contadores, é uma loucura, o jogo acaba. Então é uma carta saudável de ser banida. E a Konami vem batendo em monstros de extra deck, né? Em boss monsters, que fazem muitas coisas. Eu acho que a Apollousa é um alvo, velho. É um alvo bem bom de ser banido. Deixa o jogo mais saudável, sabe? O melhor deck do formato ele não precisa da Apollousa. A Apollousa parece que é um algo a mais, sabe? Enfim, tomara que seja banida. Torço e acho que a Konami vai banir. Skill Drain. Queria que fosse banida, mas a Konami não vai banir. A Konami vai limitar a carta, que é uma carta extremamente problemática e foi problemática durante o ano todo, basicamente. Né? Durante o ano todo a gente teve o Drain rolando para cima e para baixo e, bom, tá na hora dela sair do jogo. Não vai sair porque é a Konami, então ela vai limitar, tá certo? E a gente vai ter que continuar lidando com porra, deu top deck na Skill Drain, porra, deu hard draw na Skill Drain. Vai acontecer, tá? E eu vou pular aqui essas 3 próximas cartas e vou falar do Yubel e depois do Runic, tá? Yubel. Tudo certo com o Yubel, tá? Exceto pelo Gates, que eu acho que vai ser limitado, tá? O Yubel ele é um deck muito engraçado, porque ele sendo o segundo, ele é um deck muito ruim. Muito ruim é forte, mas sendo o segundo ele é um deck ruim, e sendo o primeiro ele é um deck absurdo. Porém, ele tem um potencial de brick bem altinho, e eu vejo muitos jogadores de Yubel reclamando disso, né? Que o deck brica. Mas quando o deck não brica, parece que a coisa, tipo, parece que é impossível parar. Você dá 3 hand traps e tudo acontece exatamente da forma como ia acontecer. Então, assim, eu acho que existir esse deck no formato pós-lista pode ser perigoso. A galera pode partir pro deck, fazer uma build going first, full going first, e o formato ficar meio bizarro, sabe? Então, assim, é prudente você dar uma porradinha no Yubel. E por último, a Phantom. A Phantom, ela é aquela carta que eu acho que de todas que estão aqui na lista é que mais faz sentido botar aqui. Mas não vai. A gente sabe que não vai. Eu vou deixar, beleza? Vamos lá, tomara a Konami. Sem limitação na Phantom Yubel é muito inteligente, porque uma das formas de você ganhar de Yubel é grindando ele e fazendo com que ele perca as Phantom, né? Porque cai no grave por vias normais não volta, né? A não ser que o cara use alguma carta absurda. Mas por vias normais não volta. E aí, semi-limitar faz muito sentido. Mas eu acho que não vai. A carta que lançou faz pouco tempo. Não é o melhor deck do formato. Mas eu vou deixar ali mais como algo para dar sorte do que como algo que de fato vai acontecer. Tá bom? E agora partindo para o problema, na minha opinião. O Tenpai. Marcelo, o Tenpai como assim? Se o Tenpai não tomar lista, ele tem altas chances de se tornar o melhor deck do formato assim que a próxima coleção for lançada, porque é um deck que vai usar o Fulvaroy de main deck com certeza, e você vai ter vão ter 2 cartas de main deck que param o turno do oponente, e os outros decks metas que vão jogar são todos decks que tomam muito bem essas 2 cartas,
tanto o Fulvaroz quanto o Shifter. Sem contar a possibilidade do cara rodar o Purulha no main deck. Existe essa possibilidade e tem Tenpai que já está fazendo, tá? Então assim, o Tenpai ele não pode ficar livre, leve e solto. É um deck, porra, bacana, top que ele exista, é um deck barato que faz com que né, que faz com que o jogador consiga competir, consiga vencer torneios, consiga jogar o local, mas depois da próxima coleção é um deck que vai ficar muito forte, vai ter muita carta boa para ir segundo, e o deck quer ir segundo e quer tomar todas as cartas e mesmo assim ganhar, e ganha por conta do campo, porque não toma, mas não toma, né? Então assim, o campo ser limitado assim como foi no ACG eu acho inteligente, eu acho interessante. E é bom, é saudável. Porque se o Tenpai quiser te dar todas as cartas do mundo, que te dê, mas que ele também tome na volta. Entende? E não fique nessa coisa do ativa um campo e ganha o jogo, né? Shifter. Shifter é a carta que eu mais gostaria que tomasse alguma coisa, mas que eu acho que não vai tomar. E como eu já dei essa aliviada pra Phantom, eu vou deixar o Shifter aqui. O Shifter desliga a maioria das mecânicas dos decks. Ele é uma carta bem tóxica, não vou mentir. Mas ele é uma carta que cumpre com o papel do tipo, bicho, tu quer fazer um combo absurdo degenerado sendo o primeiro? Você não vai fazer, porque eu te dei Shifter. E isso pro Yu-Gi-Oh! Como ele é hoje é saudável. Apesar dos pesares. É aquilo, é o remédio que a gente não gostaria, desculpa. É o remédio que a gente não gostaria de dar para o doente. Mas a gente dá mesmo assim, porque é a única forma de manter o doente vivo. Né? Então é aquilo, se o Shifter não existir, o Yu-Gi-Oh! Vai ficar um jogo completamente dado. Não é que só o Shifter, mas assim, o Shifter é uma das cartas que contribui pro Yu-Gi-Oh! Não virar um jogo de dado. Né? Então eu acho que ele pode permanecer. Ele pode permanecer a 3 e vamos tomar Shifter aí, todo mundo, de mãos dadas, e é isso. Tá? É isso. Próxima carta, o Prosperity. Cara, o Prosperity ele tem que ser limitado. Essa carta aqui é muito esquisita. É uma carta que já aconteceu comigo, uma experiência bem ruim. Eu jogando contra o Exorcister e eu perdi, porque eu tomei pote e o pote achou a carta absurda. O cara não tinha a carta absurda na mão, mas ele achou. O pote acha Skill Drain, o pote acha Shifter, o pote agora vai achar, tipo, qualquer carta absurda que possa ser ativada e pare o turno do cara, né? Se tu tomou o Fulvaroz ainda por cima, o pote sendo segundo fica insano. Muita coisa errada acontece por conta dessa carta. Eu acho que é uma carta que ela pode sim e deve sim ser limitada. Tomara que a Konami limite. A Konami gosta, né, de limitar pote ou não? Deixa aí no comentário qual a tua opinião sobre o comportamento da Konami em relação aos potes. Runic, probleminha, né? O Runic é um probleminha, porque assim como o Yubel, mas em menor proporção, é um deck que gosta de ser primeiro e é ruim. Ele é muito ruim. O Yubel é ruim, o Runic é muito ruim sendo segundo. Então assim, é um deck que ama ser primeiro, muito consistente, e eu acho que a Konami pode porrar um pouquinho a consistência dele. Bate um pouco no Runic, deixa a fonte limitada, e o deck sabe lidar com fonte destruída, fonte banida. Talvez tenha que usar uma carta ou outra mais prejudicial para a consistência no deck, mas a fonte A1 eu acho legal, cara, eu acho legal. Deixa o turno 1 menos potente, sabe? A Ashe, a Rugri cai melhor. Enfim, eu acho que é uma carta que a Konami pode e vai limitar. Torço para que limite, tá? Fora que o Runic ele normalmente combina com stun. Normalmente não, né? Ele pode combinar com stun. E eu não gosto desse tipo de combinação. Decks de stun, na minha opinião, por mais que eu já tenha assistido alguns vídeos da galera defendendo, eu acho que o deck de stun ele acaba sendo prejudicial pro jogo, porque ele tira a experiência do jogador. E é porque a gente só pensa no stun contra o meta, mas imagina o cara que não tá jogando de meta, o cara tá jogando com um deck tier 2, tier 3 e enfrenta um stun, ele vai tomar as cartas igual, tá ligado? E aí o jogo pra ele vai ser mais frustrante ainda, porque ele vai perder pro stun e vai perder pro meta, ele só vai perder, tá ligado? E dar consistência pra um deck de stun é perigoso, velho. Eu não concordo muito com a existência de decks assim, e a fonte ela deixa esses decks mais consistentes, portanto que tome uma porradinha e seja limitada. Vamos deixar o melhor pro final? Vamos falar aqui do óbvio? Velho, pelo amor de Deus, né? Lurie e Princesa. Pô, caralho, o Lurie... mas ele habilita a Engine Fiendsmith. Bicho, a Engine Fiendsmith, ela é excelente. Ela não é tóxica, ela não é problemática. A Engine Fiendsmith toda, ela bota um Omni Negate no campo, que não toma alvo. Bicho, dá um Raigek, dá um Dark Hole, dá um Droplet. Porra, destrói a carta que tá equipada. Tem tantas opções pra você lidar com a Engine. Tirando isso, é tudo carta que, tipo,
bota bicho no campo para virar link, e o Engraver que tem a interação de mandar pro cemitério. Fora o Desirê, que também quando vai pro cemitério embaralha e envia uma carta, né, do oponente pro cemitério. É interação, bicho. Isso aí é Yu-Gi-Oh! Se você não gosta de interação, você tá jogando card game errado. A engine de Fiend Smith ela é de boa, ela é muito maneira. Ela, inclusive, privilegia o bom jogador, porque ela não é uma engine automática, né? A Fiend Smith com Apollousa, a Fiend Smith com Beatrice, aí sim fica um negócio meio degenerado. Mas assim, o Fiend Smith pelo Fiend Smith é de boa, cara. Não tem por que mexer no Lurie. E a Princesa também. Deixem Salamangreat vivo, pelo amor de Deus. Mascarena e Little Knight, velho. Eu acho de boa. Eu não vejo problema nessas cartas. Eu acho essas cartas completamente saudáveis. É interação. É interação, velho. É carta de interação. A Little Knight você baixa um Fenrir, declara batalha e você lida com um problema. Olha que maravilha. Qual foi o problema? Essa carta foi roubada aonde? Ela tá no campo. Você baixa Fenrir. Bate. Acabou. Como é que essa carta pode ser roubada? Você dá uma normal summon sem efeito, uma special summon sem efeito, você lida com a carta. Sabe? Sei lá, eu acho que é uma interação de boa de ter no Yu-Gi-Oh! Não vejo muito problema nessa interação, não. E a Barrier. Vamos agora para finalizar o vídeo, né? Vamos falar da Barrier, da Crossout e da Khaled. Vamos começar pela Barrier. Eu gosto muito dessa carta. Eu gosto muito dessa carta. E não acho que a Konami vai mexer. Não mexeu até hoje. Não vai mexer. A gente passou por meta de pêndulo, passou por meta de Exceed, por meta de tudo que era jeito, sincro. E a Barrier tava lá, 3. Eu acho que vale a pena manter a Barrier 3. Ela é uma carta de segurança. Ela é uma carta que dá a opção do cara jogar por outra linha de jogo, que são os links, né? E assim, volta e meia aparece alguma coisa absurda por aí, que só joga com sincro, só joga com fusão. E a Barrier ela serve justamente para parar isso, né? Exceed também. Então eu acho que é de boa ela ficar 3. É diferente da Skill Drain, que lida com tudo, rigorosamente tudo, e não dá opção pro cara. E a Khaled de Acrosalt. Eu vou pensar da seguinte forma. A Konami está lançando cartas que melhoram o Go in Second, certo? Certo. O que ela pode querer fazer? Piorar o Go in First, para dar uma equilibrada no poder dos decks. Inclusive, deixando essas cartas limitadas, a minha teoria de que Snake Eye vai continuar no formato, ela se faz valer, né? Porque você continua com um deck bom sendo o primeiro, um deck que faz muita coisa sendo o primeiro, com a Engine de Azamina vai fazer bastante coisa também, vai ter o Omni Negate, coisa linda. E aí você tira cartas que façam com que esse combo todo aconteça, né? Que é o Khaled e o Crossout. Portanto, eu acredito que o Khaled vai permanecer limitado e o Crossout vai ser a nova carta limitada pela Konami, tá? O Crossout, tipo, ele é uma carta inteligente. Eu gosto dessa carta. O design dela é interessante, tá? Mas com a força que é ser primeiro no Yu-Gi-Oh, eu acho que ela fica muito o dar mais a quem já tem, entende? Eu acho que me fiz entender, eu acho que me fiz compreender. E bom, galera, deixa eu voltar para minha câmera aqui. É isso, né? A gente terminou a tier list, só dando uma última olhada aí, tá certo? A tier listzinha ficou, acho que bem saudável. Se isso acontecer, o formato tem tudo para ficar top depois do lançamento da nova coleção. Só algumas ressalvas em relação ao Tenpai. O Tenpai ainda pode, mesmo com o campo 1, né? Como está no ACG, ser um deck muito relevante, tá? Mas, enfim, vamos aguardar. E eu tentei seguir o mais próximo do que vai ser a banlist da empresa, ok? Então é isso, rapaziada. Usa aí que os comentários para falar o que vocês quiserem, criticar. Só não xinga o amiguinho nem a mim, por favor, porque falta de respeito ninguém merece. Larga o dedão no like, meu irmão. Manda o like, compartilha esse vídeo. Ó, tem um carioca doidão que mora lá em João Pessoa falando um montão de bosta sobre a banlist, falando merda pra caralho. Meu irmão, tamo junto. Tamo junto. Compartilha o vídeo aí com teus amigos. Já é? Valeu, rapaziada. Sempre melhorando. Pra cima.